Aqui o PT de Canoas me manda aqui uma amiga dizendo que pelo PT de Canoas será o Nelsinho Metalúrgico. Parece que é ele, que é um economista e que vai ser o candidato à Prefeitura de Canoas. Muito bem. Perderam, né, um grande nome, como o nome do Jairo Jorge. Mas não há de ser nada, né? O mundo continua e as coisas vão se ajeitando de um jeito ou de outro, né? Olha só para você ter uma ideia, mudando totalmente de assunto, eu postei aqui para quem tem interesse no assunto uma fala especial do como é o nome dele? Sobre a fumaça da Austrália. O André Trigueiro falando sobre a fumaça da Austrália chegou aqui. E passa, né? A gente não toma conhecimento. Esse calor que nós estamos tendo, o que os especialistas estão dizendo sobre esse calor? Nós, de repente, você tem aí um ventilador, você tem água em casa, tem até um ar-condicionado. Então, tu está falando numa situação, assim, absolutamente ótima, né? Mas e as pessoas que estão aí morando nas vilas, que não têm luz, que estão sem água? Nós temos vilas em Porto Alegre que estão sem água. Em algumas cidades do Brasil, as pessoas recebem água poucas horas por dia, não se fala mais no assunto. Nós vamos falando sobre o Porta dos Fundos. Nós temos bairros em que as pessoas em Porto Alegre não têm água, mas o assunto é a Porta dos Fundos. Esse calor aí de 32 graus, 40 graus durante a tarde, um calor absurdo que deixa qualquer um fora da casinha. Sobre isso a gente não fala. A greve dos professores. Vocês entendem o que eu estou querendo fazer? A minha ideia é a gente focar em alguma coisa. E saber, ontem, por exemplo, nós ouvimos duas pessoas diferentes, mas especialmente, não é? Eu quero destacar a fala do Renato Barcelos a respeito da questão do meio ambiente. Quantos assuntos nós temos para tratar que nós simplesmente não tratamos porque nós ficamos interessados na Porta dos Fundos, por exemplo, agora, nesse momento. Nós estamos como ratinhos de laboratório, sendo monitorados e levados para o lado que eles bem entendem. Mas aqui, o caso da fumaça da Austrália chegou até aqui, e o André Trigueiro, que é um especialista em meio ambiente no Brasil, ele fala sobre isso, mostrando, não é, a situação aqui do Cone Sul, por exemplo. Vamos ouvi-lo? Meus amigos, é muito impressionante como esses incêndios florestais que acontecem na Austrália e que dizimam numa velocidade impressionante a fauna e a flora daquele país, é uma catástrofe de grandes proporções. Essa fumaça que sai da Austrália está dando a volta ao mundo. Ela já alcançou a Nova Zelândia, atravessou o Oceano Pacífico, numa altura de aproximadamente 10 mil metros, e chegou à região sul do nosso continente, sul da Argentina e do Chile, e região sul do Brasil. A fumaça continua seguindo o seu caminho. É uma das muitas evidências de como nós estamos absolutamente interconectados nesse planeta. Numa outra escala, menor, você deve se lembrar, no ano passado, no auge das queimadas no Brasil, empreteceu o céu de São Paulo e choveu fuligem. As pessoas sentiram cheiro de queimada no meio de um temporal em São Paulo porque essas gotículas de água estavam impregnadas de hidrocarboneto do resultado da queima da floresta amazônica e do cerrado, na região centro-oeste do Brasil. Laboratórios fizeram esse diagnóstico e constataram que esta chuva específica em São Paulo continha elementos carbonizados das áreas verdes, não apenas da Amazônia e do Cerrado brasileiro, mas também da Bolívia, as queimadas por lá. O noticiário, e isso é uma coincidência incrível, também essa semana dos incêndios florestais na Austrália, trazem as evidências de que nós estamos determinando a expansão, o avanço do microplástico em lugares do mundo que a gente não imaginava. Acharam fibras sintéticas
nas geleiras dos polos. Essas fibras são liberadas no enxágue da máquina de lavar de roupas feitas de poliéster, de nylon, de acrílico. São microfibras que o filtro da máquina de lavar não consegue segurar. As estações de tratamento de esgoto também não conseguem reter. Esse material pega carona nos rios ou deságua no mar e circula pelo mundo. E aí vai parar nas geleiras. E o incrível é que quando neva no hemisfério norte ou no polo sul, você tem a neve transportando essas fibras sintéticas minúsculas, de poucos milímetros, que saíram da minha ou da tua casa. Se a gente faz essa lavagem sistemática de roupas feitas com esses materiais, é muito impressionante. Certa vez eu estava gravando uma reportagem para a televisão em Florianópolis, numa praia, na verdade, de Santa Catarina, perto de Florianópolis, onde havia um museu de itens encontrados nesta praia de Santa Catarina, que foram encontrados esses objetos na areia dessa praia, coletados esses objetos pelos surfistas, e eles vinham de tantos lugares exóticos e distantes. Tinha desodorante da Coreia do Sul, tinha uma embalagem de bala do Japão, tinha utensílios de banheiro de países africanos. Esse material foi descartado de forma inadequada e foi levado pelas correntezas. E as correntes marítimas são internacionais e elas democratizam o acesso aos resíduos e rejeitos que são dispersados mundo afora. Meus amigos, tudo isso para dizer que nós precisamos prestar muita atenção com os destinos de Gaia, a Mãe Terra, porque tudo o que acontece no planeta acontece com todos os habitantes do planeta. Mais cedo ou mais tarde, de forma direta ou indireta, todos nós sofremos os efeitos da qualidade do ar, da qualidade das águas, da qualidade do solo. Tudo isso nos diz respeito. São muitas as evidências. Eu peguei aquelas mais espetaculares, aquelas que estão acontecendo por agora ou aquelas que eu evoquei aqui de memória. É muito importante a gente se sentir um cidadão ecológico planetário. Alguém que tem como referência não apenas a sua cidade, o seu estado, o seu país, mas que a gente seja um xerife, seja um batalhador, um ativista da saúde do planeta, porque quem está antenado nesse tema, quem está antenado com os impactos aparentemente locais e circunscritos ao lugar onde você vive e que extrapolam esse perímetro e alcança o planeta, quando a gente tem essa visão além do alcance, quando a gente consegue ter essa visão sistêmica, holística, a gente está mais próximo da realidade do nosso mundo. E a gente se encontra em melhores condições de proteger a vida em diferentes gradientes, em diferentes níveis de percepção. É o que eu desejo para você fazendo esse comentário de hoje. Que você, como eu, sejamos aprendizes das leis que regem a vida nesse planeta e, compreendendo essas leis, que a gente se torne um defensor da vida, protegendo esse software inteligente da nossa casa planetária. Até a próxima. Muito bem. É bem por aí, né? Prestar atenção em tudo aquilo que a gente faz, só que nós poderíamos ter muito mais matérias e muito mais informações a respeito desses temas, mas nós precisamos, por exemplo, ver o que eu vou fazer agora, né? O Yahoo Notícias, ele tem, como quase todos os grandes portais de notícias, tem aquele espaço de verificação. Então, se você vê uma notícia, você manda para esse espaço de verificação, né? Para, no caso dos usuários do Facebook e tal, tem aquele projeto de verificação de notícias. Então, está circulando no meio aí do WhatsApp, Facebook, do pessoal da direita, da extrema-direita, uma foto do Lula ao lado do, entre aspas, irmão do Adélio Bispo. Então o desmentido nem chega perto, por quê? Porque nós que estamos aqui, entre aspas, também fazendo o trabalho da suposta esquerda, nós estamos utilizando os nossos espaços para criticar a fala do Weintraub, que escreveu Impressionante com C. O número de twitters
criticando o Weintraub, porque ele escreve, tirando sarro do Weintraub, porque ele não sabe escrever, é infinitamente superior ao número de tweets que informam alguma coisa a respeito de qualquer coisa. Eu estou criticando os outros no que eles fazem, estou criticando eu também, porque eu, de vez em quando eu me pego nessa, né? Mas então assim, ó, as pessoas estão recebendo, o pessoal do bolsonarismo, o pessoal do humorismo e tal, estão recebendo uma foto do Lula com um camarada e dizem que ele seria irmão do Adélio Bispo de Oliveira. Aí o Yahoo, junto com o Facebook e todos os outros, foram fazer uma verificação e é falso. O cara que está na foto com o presidente Lula não é irmão do Adélio. É um médico ortopedista que se candidatou a deputado federal pelo PT de Pernambuco em 2018. Então, assim, ó, é uma mentira, é muita mentira. Ontem, por exemplo, o presidente da República, escolhido por 57 milhões de imbecis brasileiros, desculpem, mas quem votou no Bolsonaro só pode ser imbecil. Se não for mal intencionado, é imbecil. Ele ontem estava se vangloriando que ele aumentou em quase 100% o número de seguidores nas redes sociais. Mas do lado de cá nós não fazemos nada. E isso me deixa altamente angustiado. Altamente angustiado eu fico com isso, pela nossa incapacidade de utilizar as mesmas armas que eles usam para facilitar a nossa própria vida e o nosso dia a dia, né? Algo que, obviamente, a gente poderia fazer se a gente tivesse pessoas, ou um grupo de pessoas, que estivessem interessados em nos ensinar a fazer isso. Ou nos orientar de como melhor, né, nós podemos fazer isso. A Thelma Barros diz: Beatriz, só lembro que tem Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul quando tu falas nela. Totalmente invisível, com exceção de alguns bons deputados falando sozinhos e não divulgados. Pois é. E aí todo mês a gente paga o salário deles, a gente paga o salário dos assessores deles, a gente paga a iluminação do prédio, a gente paga tudo. E os nossos alunos, eu não sei quem são os pais desses alunos. É um silêncio que me assusta, a impressão que dá é que não está acontecendo, que eu é que estou pirando. Que realmente terminou o ano letivo, que está tudo certinho, eu é que estou fora da casinha. Porque não tem ninguém indignado. Você conhece alguém absolutamente indignado com isso? Algum pai de aluno fora, assim, em estado de choque por causa disso? Não. Eu, pelo menos, não sei. Estou mal informada, né? Nove horas e 49 minutos agora. 9h49. O Ricardo está falando daquela parada na João Pessoa, em frente à URGS, em que um rapaz morreu eletrocutado. Inclusive, a parada leva o nome do rapaz. Houve uma denúncia de que essa mesma parada está com o mesmo problema. A IPTC isolou a área e fez uma vistoria e nada encontrou. Mas não seria a CE que deveria ir olhar? Tomara que ninguém precise morrer novamente para fazerem algo. Mas vamos combinar o seguinte, né? Isso aqui parece piada. Não parece verdadeiro. Olha aquela parada de uma pessoa morreu eletrocutada porque ele foi se encostar ali no guardrail, né? E morreu eletrocutado o rapaz. Isso já faz um bom tempo. Aí fizeram uma homenagem, botaram o nome do rapaz na parada, uma coisa, enfim. Pois parece que agora está de novo em choque, ao invés de chamarem a CE, eles chamaram a IPTC. Eu não sei como é que eles verificaram, acho que botaram os azuizinhos a lamber, né, os guardrail lá para ver se levavam choque na língua. Não sei o que dizer também. Depois que eu ouvi que Porto Alegre está recebendo a melhor e maior capina que ela nunca recebeu na história, eu não sei o que fazer com Porto Alegre mais.
Simplesmente não sei mais o que fazer.